Boa noite a todos. Meu nome é Nélia Feitosa Alves, sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança em Cristo, e é com muita alegria que estou aqui hoje para estarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus. Como acontece sempre em nossa casa, antes de qualquer estudo, nós fazemos uma página e uma prece. E a página de hoje, que eu trouxe para dividir com vocês, é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E é a lição número 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. São palavras de Paulo. Então, Emmanuel traz para nós. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão do amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada, nos círculos da experiência santificante, em que nos debateremos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Então, Paulo, né, e Emmanuel traz para nós esse entendimento da importância da caridade envolvida, não é? Com o coração, com o sentimento, com o amor, né? Que a caridade seja, né, como o Evangelho vai nos mostrar daqui a pouco, não é? Esse perfume, né, que embala todos os nossos atos. E, como Emmanuel termina, que nos nossos atos de caridade possamos estar sempre colocando à frente o sentimento do amor. Graças a Deus. E assim, Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudo do teu Evangelho. E te pedimos, Senhor, que onde houver dor, lágrima, sofrimento, a tua misericórdia ali se faça presente. Te pedimos também, Senhor, que a tua luz, que o teu amor possa estar envolvendo a todos nesse momento. Que a tua luz se faça presente
em cada lar e que a tua luz envolva toda a humanidade e todo o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso estudo de hoje, né, está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então, hoje, nós vamos estar conversando sobre esse capítulo, que todo ele, não é, gera em torno da caridade. E ele tem os seguintes itens, esse capítulo: o de que precisa o espírito para se salvar, a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, a necessidade da caridade, segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E a instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Então, no item 1 desse capítulo, começamos com uma parábola, que eu vou ler até para a gente estar, não é, entendendo melhor o porquê de Jesus estar ali levando parábolas. Então, começa assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do seu reino, que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para
comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Então, o capítulo já começa, não é? Jesus levando o sentido da caridade. É claro que, para a população daquela época, ele precisava usar os termos que aparecem aqui, porque só dessa forma, não é? O entendimento se faria. E Jesus não queria impor nada a ninguém, ele queria levar o ensinamento, o sentido ali, segundo a parábola, né? Separar os bodes e as ovelhas, porque Jesus se apropriava de coisas do cotidiano, e somente dessa forma, né, ele seria entendido. E fica claro, se faz o bem, vai para a direita. Se faz o mal, vai para a esquerda. Ali a gente já começa a entender o que é o bem e o que não é o bem. Então, Jesus leva, né, ele planta a sementinha, não é, no coração das pessoas daquele povo. E o item 2 continua. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Aí já o doutor da lei tentando Jesus. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí Jesus devolve para ele a pergunta. O que é que está escrito na lei? Que é o que você lê na lei? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus então respondeu: muito bem, faze isso e viverás. Só que ele não ficou satisfeito. Então ele pergunta novamente: quem é o meu próximo? E aí Jesus utiliza-se de uma parábola para estar tirando dele mesmo a conclusão, né, a respeito de quem é o meu próximo. Então é quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é uma parábola, né, que acredito que a maioria de nós conhece, mas rapidamente, né? Não vou ler, só para a gente ter, né, a noção da parábola do bom samaritano. Então, Jesus narra um homem, né, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões e ficou muito ferido, largado lá, todo ferido. E aí, fazendo aquele mesmo caminho, passou um sacerdote que viu aquele homem ali caído e passou adiante. Em seguida, pelo mesmo caminho, vem um levita, também vê aquele homem naquele estado e passa adiante. Então que surge um samaritano também fazendo aquele mesmo caminho. Então, Jesus narra, né, que o samaritano foi tocado de compaixão. Olha a diferença, né? O samaritano, que eram perseguidos, desprezados, ele foi tocado de compaixão, desceu do cavalo, acudiu aquele homem, cuidou das suas feridas, depois colocou em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele, e no dia seguinte, antes de partir, falou com o dono da hospedaria: cuida bem dele.
eu te pagarei tudo quando regressar. E se foi. Então, terminando a parábola, Jesus, então, pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Jesus fazia muito isso, né? Ele devolvia a pergunta, ele fazia acontecer a reflexão, e aí a pessoa dava a resposta. E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Essa parábola está em Lucas 10, 25 a 37. Então, iniciando o capítulo, fora da caridade não há salvação, né? A gente já vê aí, através de duas parábolas de Jesus, a essência da caridade. E quando o Evangelho diz que o samaritano foi tocado de compaixão, olha a importância, como nós lemos na página de abertura, né? A couraça da caridade, a caridade sendo envolvida pelo sentimento de amor. E no item 3 do Evangelho, né, ele vem explicando alguma coisa, né, a respeito dessas duas parábolas. Então, Kardec traz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Olha a humildade que esse samaritano teve. Ele desceu do cavalo, ele foi ao encontro daquela pessoa ali ferida, caída, ele cuidou, ele pegou, olha o cuidado, e levou para um lugar, para que aquele homem continuasse a ter cuidados. Então, olha o sentimento, e olha o amor e a humildade, não é? Então, sentimentos, né? Caridade e humildade, completamente contrários ao orgulho e ao egoísmo, né? Então, ele deixa claro que essas duas virtudes são as que conduzem à vida eterna. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, ele está dando exemplos de caridade, que para você ser brando, pacífico, não é? Para você ser misericordioso, você tem que agir de misericórdia, você tem que agir de mansidão, né? E ele põe, né, a caridade em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Jesus coloca o samaritano, que era considerado, né, uma pessoa marginalizada, mas que pratica o amor ao próximo, acima do sacerdote e do levita, que passaram por ali e não demonstraram movimento nenhum em relação à caridade com aquela pessoa caída, ferida. Então, não considera, portanto, Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. E o que é essa salvação? É a nossa evolução, é a nossa ascensão espiritual. Então, ele coloca como condição única a caridade. Até porque a caridade, ela abrange todas as outras, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, e novamente o Evangelho traz para nós a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E aí no item 4, continuando, né, o Evangelho nos traz o mandamento maior.
Então, novamente, para tentar, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E este aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Novamente, a caridade, não é? E a humildade, quando Jesus coloca o amor a Deus, o amor ao próximo e amor a si mesmo. E quando Jesus fala, e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Até porque caridade, né, é o amor em movimento, né? E salvação, como nós já falamos, né, é essa nossa evolução espiritual, essa nossa ascensão espiritual. E o item 6 vem a Epístola de Paulo, também muito conhecida, que nos faz também refletir muito. É o item 6, a necessidade de caridade segundo São Paulo. Eu vou ler porque é muito linda e se eu falar, lógico, a gente vai perder, né, muita coisa. Então, diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E em muitas traduções, no lugar de caridade, lemos amor, já que caridade é o amor em movimento. E aí a gente vai lá com Emmanuel, não é? No livro Pão Nosso, está dando para vocês verem aí, e na lição 31, com caridade,
tem as palavras de Paulo: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, com amor, com sentimento. Imaginem agora, nesse momento de pandemia, né? Vamos distribuir um alimento de máscaras e o nosso olhar duro, pesado, não. Vamos colocar amor no ato. A caridade é esse amor que envolve o ato, né, de caridade. Então, caridade no olhar, no falar, né? E então, continuando com Paulo, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Então, olha a importância da caridade, envolvida, não é, com amor. E Emmanuel continua: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora, em qualquer lugar, ou na casa religiosa, ou dentro do nosso lar, ou no nosso trabalho, todas as nossas atividades, seguindo a orientação de Emmanuel e de Paulo. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Até o bom dia que a gente dá para quem a gente encontra, ou com o porteiro do nosso prédio, ou o nosso vizinho. Que esse bom dia, não é? Repleto de amor, de carinho, de vontade mesmo que o outro tenha um bom dia, é um gesto de caridade. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, saibas que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Então, Deus está sempre no comando, no controle de tudo. Há pedras e espinheiros, fixa em Jesus e segue adiante. E no livro Ceifa de Luz, né, também Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo 1 já começa com caridade do entendimento. Palavras de Paulo. Agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Né? A epístola de Paulo aos Coríntios. E Emmanuel aí traz para nós: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade, quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Compreensão, tolerância e bondade são indispensáveis para a nossa própria segurança. E Emmanuel continua: só o amor, né, só a caridade é o clima adequado a um entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente por meio dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Então, não se trata de eu fazer caridade só na casa religiosa. Ah, vou fazer caridade para o meu vizinho. A caridade está expressa em toda a nossa vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o desejo. Olha a caridade na compreensão. Estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra. Assim, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência
ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, olha a esperança, não é, de um mundo melhor, quando cada consciência, não é, absorver o sentido, o ato e o sentimento da verdadeira caridade. Daí, fora da caridade, não há salvação, né? E continuando, no item 7, depois, né, da epístola de Paulo, Kardec trouxe essa observação para nós. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Porque a gente pode ter muita fé, mas sem sermos caridosos, fica faltando. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho que traz para nós. A caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Então, é para a gente parar e pensar, porque muitas vezes nós ouvimos assim, depois que eu me aposentar, eu vou fazer caridade. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer caridade. A caridade material é importante? É. Mas, sem a caridade moral, que é aquela envolvida no sentimento, na amorosidade, é oco, é vazio, fica uma coisa vazia. Então, como é importante, não é, termos essa noção, o sentido exato, que até num olhar, até num bom dia, às vezes até num silêncio, nós podemos estar praticando a caridade, emprestando o ouvido, emprestando o ombro, estamos fazendo caridade sim. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né? Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Até porque Jesus, ele não tinha dinheiro nenhum, né? E aí, como é que ele entendia a verdadeira caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, esse era o sentido da verdadeira caridade entendida por Jesus. Era o amor ao próximo, né? Benevolência para com todos, lembrando que todos nós precisamos ser caridosos conosco mesmos. A gente também precisa de benevolência, a gente também precisa de indulgência, a gente também precisa do perdão. Então, o auto-perdão, estou fazendo caridade para mim, à medida que eu vou me compreendendo, me entendendo, perdoando, aceitando minhas falhas, que esse movimento precisa existir para a gente poder compreender o outro, ser benevolente
indulgente e perdoar o outro. Aí Kardec esclarece: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Olha como isso é importante. A esmola é importante, mas a caridade está, né, permeando todas as relações, né, entre todos os seres, não é? Então, a caridade é esse sentimento, né, que embala o ato material. E aí, continuando o Evangelho, o item 8 e o item 9, eles tratam dos seguintes temas: fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. Então, quando a gente fala, né, que fora da igreja não há salvação, por que isso? Quando a gente fala fora da caridade não há salvação, ok, porque a gente sabe da importância, né, do movimento de amor para conseguirmos a nossa ascensão espiritual. Mas quando a gente fala fora da igreja, o que a gente faz? A gente separa, não é? Então, só quem é da minha igreja, só quem é da minha religião é que vai ser salvo. E cadê Deus como Pai de todos? Né? Cadê os homens como sendo todos irmãos? E quando ele fala fora da verdade também não há salvação, porque quem detém a verdade absoluta? A humanidade ainda não detém. Nós ainda não temos essa capacidade, não é? Então, seria da mesma forma como fora da igreja não há salvação. Havia uma separação, haveria, né? Uma separação de grupos. E não é isso que Jesus traz, não é isso, né, que o Evangelho traz para nós. Fora da caridade não há salvação, porque todos são capazes de, num pequeno gesto, né, levantar o seu próximo. E aí a gente vai para o último item do capítulo, fora da caridade não há salvação. Esse texto final é de Paulo, Paris, 1860. Então, o que traz, né? Vem na Instruções dos Espíritos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque viveremos em paz, né? No céu, porque o trabalho vai continuar, a caminhada continua. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Olha como a caridade é importante. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Olha que imagem, não é? Maravilhosa. Seremos reconhecidos pelo perfume da caridade. Quando a gente pensa em perfume, pensa
numa coisa suave, numa coisa boa. Então, olha como o ato da caridade é essa luz, não é, que a gente consegue espargir, né, contagiando a todos aqueles que estão ao nosso redor. E aí continua. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se perderá. Dedicai-vos assim, meus amigos, é Paulo dizendo para nós, o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhes por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo trouxe, não é? Tirou-nos a venda dos olhos e traz para nós esse entendimento, não é? Desse Deus de amor, deste Deus que é Pai e que ama, que não pune, pelo contrário, que sempre está ali acolhendo. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Olha como isso é importante quando Paulo traz para nós. Todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus. Independe de credo religioso, independe de cor, de raça, de qualquer situação. Todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que possam pertencer. E aí a gente vai lá, só lembrando que o espiritismo também, né, deixa muito claro para nós que praticar a caridade não é uma obrigação religiosa, é o entendimento, né? Isso a doutrina espírita traz para nós, é o entendimento de ajudar o próximo, porque só assim iremos crescer, só assim construiremos um mundo melhor, né? E é o último item do Evangelho, e a gente vai lá de novo no Vinha de Luz, Emmanuel e Chico Xavier também. A lição 110, caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus. Este é um mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. E Emmanuel, então, diz para nós, mais uma vez, né? Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos.
Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, em Jesus, para que ele, Jesus, viva em nós. Até, né, lembrando que Jesus é o exemplo máximo da caridade, né? Ele se doou para cada um de nós. E, para terminar, Joana de Ângeles, Momentos de Harmonia, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, o capítulo 5, Idealismo e Caridade. E Joana termina assim: a caridade é luz que fulgura espontânea e, ao irradiar-se, beneficia sem perturbar. Então, a caridade é aquela luz que ilumina e só beneficia. Recolhe a bênção dessa luz em favor de ti mesmo, não te afatigando desnecessariamente e tendo em mente que, ao desencarnares, o trabalho deve continuar. Jesus, o amado governador da Terra, possuidor de recursos incomparáveis, ajudou a quantos o buscaram, sem tentar resolver os problemas. E até hoje, inspirando-nos e ajudando-nos, acena-nos com a bênção do tempo, que é o grande solucionador de tudo. Olha como Jesus espera o nosso despertar. Assim, vive feliz com o teu ideal e faz o melhor que possas, sem pressa, nem cansaço, fruindo a felicidade em forma de paz, que irradiarás a todos, impregnando de harmonia. Então, Joana traz para nós, né, a caridade nesse sentido de prazer, de alegria, de felicidade, de luz que se irradia, não é? E trazendo, nos mostrando a alegria de servir, né? O amor, e que a caridade material deve ser permeada por esse sentimento de amor, através das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso falar, do nosso ouvir, né? E Joana termina: caridade é o farol sublime para alcançarmos a plenitude. Bem, meus amigos, nós agora vamos ver um vídeo que deixa muito claro para todos nós a importância da caridade e como cada um é portador dessa essência, como todos são capazes de praticar a verdadeira caridade. Vamos ver, então. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão.
Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um. É isso aí, meus amores. Como vimos, não é, no vídeo, todos nós podemos ser bons e todos nós somos capazes de praticarmos a caridade, até porque temos essa essência do amor divino em cada um de nós. Todos nós somos capazes. Vamos, então, nesse momento, agradecer, só agradecer. Obrigada, Senhor, por esses momentos de estudo. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. E faz, Senhor, com que possamos estar despertando para o verdadeiro sentido da caridade, para o verdadeiro sentido do amor, do alto amor, do amor ao próximo, do amor a Deus. E mais uma vez te pedimos, Senhor, que a tua luz possa estar envolvendo a todos nesse momento, que a tua luz possa se fazer presente nos pensamentos, nos corações, em nossos atos, em nossa vida diária. Muito obrigada, Senhor. E que o teu infinito amor ilumine toda a humanidade e todo o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E obrigada a todos vocês. Graças a Deus. Boa noite.